Por que é necessário crer na sua existência e na sua recompensa? Porque o texto diz, é necessário, que quem se aproxima é necessário, não é opção, é uma necessidade. Quem se aproxima de Deus é preciso que creia na existência dele e também que ele recompensa. Essas duas coisas são indispensáveis. São o que, irmãos? Indispensáveis. Não é possível deixar de lado, dispensar. São indispensáveis. É preciso que eu creia primeiro que ele existe. Crendo que ele existe, também tenho que crer que ele é abençoador, que ele é galardoador de todos aqueles que o buscam em nome de Jesus. Amém? E por que eu creio? Porque é necessário. Simplesmente porque ele é e sempre diz a verdade. Eu tenho que crer porque ele é a verdade, ele diz a verdade. Não tenho que crer nele como verdade. Você entende isso? Vamos adiante. Deus não responde à necessidade, Deus responde à fé. Queria dar alguns exemplos para você. Só para marcar, anote aí as referências, em casa você lê aqui, não vou ter tempo. Em Gênesis capítulo 22, do verso 1 ao verso 19, fala da ida de Abraão juntamente com seu filho Isaque até o monte Moriá. Deus havia dito, você vai, apresenta teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, em holocausto, num dos montes que eu te mostrarei. E eles caminharam. Então diz a Bíblia Sagrada que, já se aproximando, Isaque diz, meu pai. Abraão diz, eis-me aqui, meu filho. Isaque diz, estou vendo cutelo, estou vendo a lenha, está tudo preparado, mas eu não estou vendo cordeiro para o holocausto. Não estou vendo cordeiro. Cordeiro era uma necessidade para o holocausto. Abraão diz a Isaque, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Eu não sei se você já notou isso, mas essa é uma expressão pura de fé da parte de Abraão. Ele tinha uma necessidade. E qual era a necessidade de Abraão? Um cordeiro que não fosse o seu filho. Precisaria de um substituto para apresentar a Deus em holocausto que não fosse Isaque. Era a necessidade. E Abraão diz, eu creio, meu filho. Eu estou parafraseando, ele não disse eu creio, mas ele fala, Deus proverá. É a mesma coisa. Meu filho, eu acredito. Deus vai providenciar o que é necessário. Nós só vamos aqui obedecer. Não foi pela necessidade, mas foi pela crença, pela fé de Abraão. Que na hora que ele levanta o cutelo, determinado a oferecer seu filho, ele ouve o brado do anjo de Deus que diz, Abraão, Abraão, não estendas a mão contra o garoto, porque agora eu sei que tu temes. Não foi dito crer, foi dito temes, temor, respeito profundo. Ele tinha um respeito tão profundo à ordem de Deus, que aquilo levava ele a crer e não duvidar. Amém? E quando ele se vira, viu um cordeiro preso pelos chifres nos arbustos. Uma representação do Cordeiro de Deus, que morre em favor do Filho do Homem. Amém? Deus respondeu ao quê? A fé de Abraão. Deus não age por pena, mas age por amor e justiça. Em Hebreus capítulo 12, versos 16 e 17, fala claramente a respeito de Esaú, dizendo, olha, não sejam como Esaú. Por quê? Porque ele trocou o seu direito de primogênito, trocou a bênção de Deus por um prato de comida. Em Hebreus diz, não seja como ele. Porque depois que ele fez isso, ele se arrependeu e buscou com lágrimas, diz o texto, e não encontrou perdão. Perdeu perdendo. Aqui na nossa região fala assim, perdeu pelo pé. Não é? É uma outra forma de dizer, perdeu perdendo mesmo, filho. Não teve jeito, porque trocou a bênção de Deus por um prato de comida. Tem gente que troca a bênção de Deus
por 3 minutos de prazer. Tem gente que troca a bênção de Deus, né? Só as mulheres. Homens não façam isso. Só as mulheres, olhem umas para as outras. Troca a bênção de Deus por um gatinho. Gatinho. Ai, pastor, ele é um gatinho, pastor. Uhum. O animal já está errado, que deveria ser ovelha. Tá? Não é cordeiro não, pastor, ovelha. Não está dizendo na Bíblia para a gente ser gatinho, está dizendo para ser ovelha. Aí depois está todo arranhado e fala assim: o que foi isso? O que foi? Foi o gatinho. Arranhou tua vida todinha, marcou tua vida todinha. Tá me entendendo? Tá me entendendo? Sim. Não troque sua bênção por nada. Não vale a pena. Jó capítulo 42. Inverti aqui. Eu não tenho tempo de ler, irmãos. Mas os irmãos sabem que eu sou apaixonado por esse texto. Porque o livro de Jó é fantástico, mas o capítulo 42 é fora de série. Diz lá que Jó, no capítulo 42, e só no 42, ele teve um encontro com Deus. Antes não. Ele conhecia Deus através do que os outros diziam. No 42, ele diz: os meus olhos te veem, por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. 42. Depois Deus vai tratar com os amigos de Jó e falar assim: olha, vocês deveriam ter falado de mim coisas maravilhosas como o meu servo Jó. Agora eu quero que vocês peguem sacrifício aí e vão lá até Jó, para Jó orar por vocês. Atenção a isso. Jó orar por vocês, para que eu não faça vocês pagarem a maldade que vocês fizeram. Vai lá. E eles foram. E diz a Bíblia que Jó orou por seus amigos. Irmão, Jó estava todo arrebentado, na desgraça, na miséria, o corpo cheio de ferida. Os amigos tinham abandonado, a família tinha abandonado, estava, arruinado. Mas ele decide orar para que Deus abençoe os seus amigos. Pouca gente percebe, mas esta é a mudança de chave na vida de Jó. Quando, pastor? Quando ele crê em Deus, primeiro, reconhece sua condição e crê em Deus. Ele crê: a minha desgraça não é culpa de Deus. Ele entende isso. Ele entende tanto que ele fala: por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Ele fala: cara, quem está errado sou eu, Deus não tem nada com isso. Mas mesmo todo quebrado, em todas as áreas da vida dele, só restou o corpo e a vida. Ele vai orar para Deus abençoar outros. Isso exige fé. Porque acredite, qualquer pessoa de consciência terá dificuldades de orar e aconselhar alguém que esteja passando o mesmo problema que você. É difícil. É impossível? Não, pela graça de Deus, que no abrir e fechar da nossa boca coloca a palavra tanto para aquele quanto para nós. Já aconteceu com você? Comigo muitas vezes. Às vezes eu estou passando uma luta, chega alguém pedindo oração exatamente da luta igual. Aí eu falo: e agora? E agora? Dizer o quê? Eu já estou pedindo ajuda. Mas você deixa Deus agir. Aí através de você, Deus traz resposta para o outro e para você ao mesmo tempo. E é uma experiência tremenda, irmãos, quando você prega para você mesmo, tendo consciência que você não quer dizer aquilo, que é Deus que está falando através de você. Chega, fica assim, ó.
Só lapada no couro. E Deus falando. Jó está orando. Na hora que Jó está orando pelos outros, diz a palavra de Deus, Deus vira o cativeiro de Jó. Alguém sabe o que é cumbuca? Quem sabe o que é cumbuca? Ok. Imagine uma cumbuca que serve como armadilha. Como é que é aquela... Me ajuda, irmãos, aquela que é de pau, que prende passarinho também. Como é o nome? Arapuca, pronto, também serve. Talvez sirva até mais arapuca. Certo? Deus tira e deixa livre. Tira do domínio do mal. E na hora que o mal é repreendido, diz a Bíblia Sagrada, o próprio Deus abençoa a Jó, dando para ele 2 vezes mais o que ele tinha. 2 vezes mais. 2. Se você olhar o estado de Jó no início, ele era o homem mais rico da sua terra, do Oriente. E agora tem 2 vezes mais. O que isso quer dizer? Está entendendo? Está entendendo? Mas quem é? Está entendendo, irmãos? Mas quem é que crê em Deus na hora da desgraça? Quem é que crê em Deus na hora da tristeza? Quem é que crê em Deus na hora da pressão? Quem é que crê em Deus na hora que está tudo dando errado? São poucos, queridos. Por isso que tem pouca bênção na vida de algumas pessoas. Porque na hora que deveria crer, na hora que deveria se lançar nas mãos de Deus, fala assim, ó, estou entendendo nada, você nem faz ideia. Por que tanta luta, por que tanta dor, por que tanto problema? Mas eu creio. Vai dar certo. Como? Faço ideia. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Isso vai passar. Essa luta vai passar. Essa situação difícil vai passar. Vou sair, mas eu não abro mão da minha aliança. Eu não abro mão da minha fé. Amém? Você entende?